Meu nome é Renato Nati. Bem-vindos ao Governo Eterno. Sétimo lugar, a resiliente Eva. A história de Eva é impressionante por diversos aspectos. Ela foi criada para ser a companheira de Adão, mas também como parceira igual em sua missão para cuidar e administrar a terra. Eva desenvolveu um papel fundamental na criação e na formação da primeira família humana e foi a primeira mãe da humanidade. Apesar de ter cometido um erro comendo o fruto proibido, Eva não deixou de ser uma grande mulher, com qualidades e virtudes. Ela mostrou sua grandeza ao manter a esperança mesmo num momento tão difícil. Ao invés de ela se entregar à desesperança, ela reconheceu a importância da promessa que Deus um dia enviaria aquele que redimiria a humanidade do pecado, e teve fé em que Deus cumpriria essa promessa. Essa esperança e fé em Deus foram fundamentais para que Eva pudesse seguir em frente e criar seus filhos e cumprir o papel que Deus lhe designou. Eva também mostrou sua grandeza ao educar um filho justo, Abel, e gerar diversos outros filhos com Adão. Seu exemplo de fé e esperança e coragem é inspiração para todas as mulheres, mesmo que em meio às dificuldades e às escolhas equivocadas que possam ser feitas. Eva é uma grande mulher que deixou um legado importante na história da humanidade. Sexto lugar, a história de Sara. A próxima heroína de fé que eu gostaria de mencionar é Sara, uma mulher que teve uma vida impressionante e inspiradora. Ela foi a esposa de Abraão, um homem de que Deus escolheu para ser pai de uma grande nação. Juntos, Eva e Abraão enfrentaram inúmeras dificuldades em sua jornada de fé, mas nunca desistiram de confiar em Deus. Uma das maiores provações que Sara enfrentou foi a esterilidade, que impedia ela de ter filhos. Ela e Abraão esperaram décadas até o cumprimento da promessa de Deus, que teriam uma descendência numerosa, como as estrelas do céu. Mas Sara nunca perdeu a fé, mesmo quando parecia impossível que um milagre pudesse acontecer. Finalmente, na velhice, Sara deu à luz a um filho, Isaque, e foi um momento de grande alegria e gratidão a Deus, que havia sido fiel em cumprir sua promessa. Sara havia se tornado uma mãe em uma idade que muitas mulheres são bisavós, e isso ressalta ainda mais o milagre que havia acontecido. Mas a história de Sara não termina aí. Ela não apenas mostrou coragem e perseverança em sua própria vida, mas também ajudou a moldar a história de uma nação. Seu filho Isaque se tornou sucessor de Abraão como pai da nação de Israel. Seus descendentes, incluindo o rei Davi e Jesus Cristo, tiveram um impacto significativo na história da humanidade. Assim, a história de Sara é uma história de fé, esperança e coragem. Ela enfrentou desafios aparentemente impossíveis com a confiança em Deus e se tornou uma mãe, uma matriarca de uma grande nação. Sua vida é um exemplo de fé inspirador para todos nós e de que nada é impossível para Deus e devemos sempre confiar em sua fidelidade. Quinto lugar, Esther. A história de Esther é verdadeiramente inspiradora e merece ser contada com mais detalhes. Esther, uma jovem judia órfã, criada por seu tio Mardoqueu, viveu em um país estrangeiro sob o domínio do rei persa Xerxes I, e quando o rei procurava por uma nova rainha, Esther foi uma das jovens selecionadas e acabou sendo escolhida para ocupar esse cargo. No entanto, a verdadeira importância de Esther como líder e heroína veio à tona quando um dos conselheiros do rei, Amã, planejou exterminar todos os judeus do império. Mardoqueu pediu ajuda de Esther para interceder por seu povo diante do rei, e foi aí que ela mostrou a sua verdadeira coragem e liderança. Ela arriscou sua vida ao se colocar diante do rei sem ter sido chamada, o que poderia resultar em sua morte. Mas ela conseguiu persuadir o rei e permitir que os judeus se defendessem contra os seus inimigos. Com sabedoria e habilidade, expôs as verdadeiras intenções do plano maligno de Amã. O exemplo de Esther destaca a importância de coragem e lideranças em tempos difíceis. Ela estava disposta a se sacrificar por seu povo e lutar contra a injustiça, mesmo que significasse enfrentar grandes perigos. Sua história nos ensina que uma pessoa corajosa e dedicada a Deus pode fazer diferença mesmo em circunstâncias diversas.
Quarto lugar, Débora. Débora, que liderou Israel com sabedoria e autoridade. Eu gostaria de compartilhar com vocês a história dessa mulher inspiradora que liderou Israel com sabedoria e autoridade. Débora era uma juíza profetisa em Israel durante um tempo que a nação estava oprimida pelos cananeus. Ela liderou Israel com sabedoria e autoridade, orientando o povo e tomando decisões importantes. Débora era uma mulher forte e corajosa que confiava em Deus para guiar seus passos. Débora foi escolhida por Deus para liderar Israel. Débora assumiu cargos e responsabilidades com coragem e determinação. Débora liderou o exército israelita na batalha contra os cananeus e a vitória foi alcançada através da mão de Deus. Mas com essa liderança veio também tristezas e desafios. Débora viveu em um momento de guerra e opressão. Ela teve que tomar decisões difíceis. Ela viu muitos homens morrerem na batalha e sentiu dor da perda. A história de Débora nos ensina que as mulheres têm um papel importante na liderança, na obra de Deus. Ela não se intimidou diante de um ambiente hostil, com autoridade e sabedoria. Débora confiou em Deus para guiar os seus passos e fazer justiça ao seu povo. Lembremos de todas as mulheres que enfrentaram desafios e adversidades, mas que continuaram a confiar em Deus. Lembre-se de todas as mulheres que tomaram decisões difíceis em nome de Deus e do bem-estar de todo o seu povo. Terceiro lugar, Maria Madalena, que testemunhou a ressurreição de Jesus e era uma seguidora fiel. Maria Madalena, uma figura importante na história do cristianismo, e sua história é contada nos 4 evangelhos canônicos. Ela era de Magdala, uma pequena cidade localizada na costa ocidental do Mar da Galileia, e é descrita uma das seguidoras mais devotas de Jesus, por isso seu nome, Maria Madalena, Maria de Magdala. No Evangelho de Lucas, Maria Madalena é descrita como uma mulher que havia sido libertada de 7 demônios por Jesus. É interessante notar que mesmo depois de sua cura, ela permaneceu próxima a Jesus e o seguiu até o fim. Ela esteve presente na crucificação de Jesus e é descrita como uma das primeiras a visitar seu túmulo no domingo de manhã. Foi naquele domingo que Maria Madalena teve uma experiência inesquecível. Ela testemunhou a ressurreição de Jesus. O Evangelho de João descreve como ela foi a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição. Ela estava chorando diante do túmulo vazio quando Jesus apareceu para ela e perguntou por que ela estava chorando. Maria, sem reconhecê-lo, pensou que ele era o jardineiro, mas quando Jesus chamou-a pelo nome, ela o reconheceu e se agarrou a ele. Jesus instruiu que ela dissesse aos discípulos que ele havia ressuscitado, e Maria correu para contar a boa notícia. Maria se tornou uma das primeiras seguidoras de Jesus, uma das primeiras testemunhas da sua ressurreição e espalhar sua mensagem da boa nova. Sua devoção a Jesus é um exemplo para todos nós, homens e mulheres, como seguir a Cristo em meio às dificuldades. Segundo lugar, Ana. Ana orou com tanta intensidade no templo que Deus respondeu suas orações dando-lhe um filho. Ana era casada com Eucana, mas não tinha filhos. Ela orava fervorosamente ao Senhor, pedindo-lhe que lhe desse um filho. Ela orou com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Mas Ana explicou que não estava bêbada, mas sim desesperada por um filho. Ela prometeu que se Deus desse um filho, ela o dedicaria ao Senhor. Deus ouviu as orações de Ana. Ela engravidou e deu luz a um filho, a quem chamou de Samuel. Ana cumpriu a sua promessa e dedicou Samuel ao Senhor, entregando-o ao sacerdote Eli para ser criado no templo. A história de Ana é uma história de fé, esperança e coragem. Ela tinha um desejo profundo em seu coração. Ana não desistiu até que Deus o abençoou. Ela não se importou o que as pessoas pensariam dela, e ela continuou orando e confiar em Deus. Mas com essa bênção veio também uma grande responsabilidade. Ana teve que entregar o seu filho ao sacerdote Eli para ser criado no templo. Ela não pôde vê-lo crescer todos os dias, mas confiou que Deus estava cuidando dele e guiando seu caminho. A história de Ana nos ensina que a oração é poderosa. Quando oramos com fé e intensidade, Deus nos ouve e responde, mas também nos ensina que com as bênçãos vem responsabilidade. Devemos estar prontos para aceitar as responsabilidades que Deus nos dá e confiar que Ele está guiando os nossos passos. Em primeiro lugar, Maria.
Maria, mãe de Jesus, foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador da humanidade. Maria nasceu em uma pequena cidade chamada Nazaré e foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Deu à luz em um estábulo em Belém e cuidou dele na infância e na juventude. Mas com essa bênção veio também uma grande responsabilidade. Maria sabia que seu filho era especial e tinha uma missão importante a cumprir. Maria o educou com amor e cuidado. Ela estava ao lado dele nos momentos mais felizes, como quando ele realizou o milagre da transformação de água em vinho, e em seus momentos mais tristes, os líderes religiosos de Jerusalém o rejeitaram. Então veio a maior tristeza de todos, a crucificação de Jesus. Maria estava lá de pé, vendo seu filho morrer na cruz. Como mãe, deve ter sido uma dor indescritível, mas ela permaneceu forte e corajosa até o fim. Ela estava lá quando ele morreu e quando ele ressuscitou, e foi uma das primeiras a espalhar a notícia da sua ressurreição. A vida de Maria foi cheia de altos e baixos, de alegrias e de tristezas, mas ela confiou em Deus e seguiu o caminho que ele havia traçado para ela. Ela é um exemplo para todas as mulheres de como ser fortes, corajosas e fiéis mesmo nas adversidades da vida. Portanto, lembremos de Maria de Nazaré e de todas as mulheres fortes e corajosas que vieram antes de todos nós, de todas as mães, tias e irmãs que nos amaram. Em resumo, a Bíblia está repleta de exemplos de mulheres corajosas e dedicadas a Deus. Ela nos mostra que, apesar das dificuldades e desafios, é possível viver uma vida de fé e servir a Deus de todo o coração. Que essas mulheres sirvam como inspiração para todas as mulheres hoje e sempre. Que todos nós possamos seguir os seus exemplos e sermos verdadeiros heróis e heroínas da fé, vivendo para a glória de Deus. Que Deus abençoe todas as mulheres, não só em um dia especial, mas para todo sempre.